No reino antigo de Valedorn, um rei foi morto. Não em batalha, não por doença, mas em silêncio, dentro dos próprios aposentos, numa madrugada em que nem os guardas ouviram nada além do vento. E como acontece quando um rei morre sem explicação, o trono não ficou vazio por muito tempo. Ele deixou 2 filhos. Cael, o mais velho, criado desde pequeno para governar. Frio, disciplinado, calculado. Dizia-se que jamais sorria sem motivo. E Airen, o mais novo. Impulsivo, carismático, amado pelos soldados e pelo povo. Dizia-se que carregava o coração antes da espada. A herança do trono deveria ser simples, mas o reino nunca é simples quando o poder está em jogo. O conselho anunciou Cael como sucessor legítimo. Era o direito dele por sangue, mas o povo começou a sussurrar outro nome. Eren, e quando o povo começa a escolher diferente da lei, a guerra deixa de ser possibilidade e vira destino. Na mesma semana do anúncio, um general foi acusado de traição. General Darius, um homem que havia servido ao rei por décadas, foi executado ao amanhecer diante da própria vila. Chamado de conspirador, chamado de cúmplice da morte do rei. A filha dele, Elara, assistiu de longe. Ela não gritou, não chorou, apenas observou o corpo cair e entendeu que aquilo não era justiça, era exemplo. O reino precisava de um culpado, e o pai dela foi escolhido. Naquela noite, parte da vila foi incendiada. Soldados diziam agir em nome da estabilidade. Casas queimaram, famílias correram, e o fogo iluminou o início de algo que ainda não tinha nome, mas já tinha vítimas. Enquanto isso, dentro dos muros do castelo, os 2 irmãos ficaram frente a frente pela última vez, como família. Se você aceitar o que é meu por direito, ninguém precisa morrer, disse Cael. O que é seu por direito pode custar o que resta do reino, respondeu Aeryn. Nenhum dos 2 recuou. E quando irmãos deixam de se reconhecer como sangue, o reino inteiro começa a sangrar. Aeryn deixou o castelo naquela madrugada. Levou consigo parte do exército. Levou consigo a esperança de muitos. Cael ficou com o trono e com a coroa. Mas uma coroa sustentada por medo pesa mais do que qualquer metal. Elara, agora filha de um traidor, caminhava entre as cinzas da própria vila, quando ouviu pela primeira vez que o príncipe rebelde estava marchando pela região. Ela acreditava saber quem era o responsável por tudo. Acreditava que o novo rei havia destruído sua família. E decidiu que, se a guerra era inevitável, ela não fugiria dela. Ela atravessaria o próprio inferno para ver o homem responsável cair. O que Elara ainda não sabia era que a verdade sobre a morte do rei era mais perigosa do que qualquer espada, e que a guerra entre os irmãos estava apenas começando.